Vamos trazer para a tela imediatamente, então, o Romênio Pereira. Seja bem-vindo, Romênio. Uma satisfação recebê-lo depois de alguns problemas técnicos que fazem parte. A gente tem o contato e temos um tempo curtinho, então nós vamos emendar direto. Só quero lhe saudar e agradecer a sua presença aqui antes de começarmos o nosso papo. Bom dia, seja muito bem-vindo, Romênio. Tiago, eu quero cumprimentar você. Cumprimentando a você, eu vou cumprimentar a todos que vão participar dessa entrevista. E é uma grande alegria, uma grande satisfação estar podendo participar desse grande espaço em defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade que nós tanto necessitamos no mundo e no Brasil. Muito bem. Um dos fundadores do PT, natural de Patos de Minas, Romênio Pereira iniciou sua militância sindical nos anos 80 durante a fundação do Partido dos Trabalhadores. Já foi presidente estadual, vice-presidente nacional, secretário-geral, secretário de Assuntos Institucionais e de Organização do partido. Atualmente atua como secretário de Relações Internacionais do PT e é membro da Executiva Nacional. Nesse papel, Romênio coordena a relação do partido com os partidos de esquerda e entidades internacionais da América Latina, Europa, Ásia e África. Nós vamos, a partir de agora, trazer um papo, né? Eu não gosto da palavra sabatina, não tenho essa intenção, Romênio. Inclusive, você tem o tempo livre de resposta, nós não vamos cronometrar nem nada, você fica à vontade. E manteremos na mesma lógica feita ao Edinho Silva, que será feita a Walter Pomar e também a Rui Falcão, as perguntas para que você desdobre a respeito dos temas de interesse para o cargo. Começamos, Romênio, perguntando para você justamente sobre Israel e Irã, esse conflito que de alguma maneira deságua no Brasil, né, e que tem dividido alas do PT a respeito de um rompimento com Israel. Como é que você vê esse tema, Romênio? Então, primeiro, eu quero deixar aqui que tanto o nosso governo, o presidente Lula, como o nosso partido, é um grande defensor da paz em todo o mundo. Nós sabemos que a guerra em qualquer parte do mundo, além de destruir vidas humanas inocentes, ela causa miséria e causa todas as dificuldades que nós podemos encontrar em várias nações pelo mundo. Sobre a questão de Israel, tanto com a Palestina como com o Irã, eu sou um dos 3 candidatos a presidentes que tenham declarado com muita força Palestina livre, a defesa do povo palestino. Eu estive na Embaixada da Palestina por mais de 10 vezes, com muitas reuniões com o embaixador e com a comunidade que apoia o povo palestino. E também tive, Tiago, por 12 dias no Irã. Eu tive a oportunidade de dialogar com a população do Irã. Então, sou um grande defensor que o nosso governo, e nós assinamos os 4 candidatos a presidente, uma solicitação ao nosso governo que a gente corte relações diplomáticas com Israel pelos ataques que ele tem feito a Gaza, e foi ele que iniciou, Israel, através do seu presidente, os ataques ao Irã. Então, eu sou um defensor com muita força de toda a paz no mundo, mas nessa situação, grande defesa da Palestina e agora também do povo do Irã. Muito bom. Romênio, sobre as lutas populares, também os desafios de adesão popular e retomada de base, a criminalização dos movimentos sociais, qual é a saída de hora para que, de alguma maneira, o Partido dos Trabalhadores retome este espaço que é, de maneira geral, entendido como perdido? Como retomar as bases, tema tão recorrente e corriqueiro nos debates do Partido dos Trabalhadores? Olha, nós estamos agora num processo interno de eleições das direções municipais em mais de 4.500 cidades, as 27 direções regionais e a direção nacional. Na minha opinião, esse é o principal processo de eleição interna dentro do PT. Nós temos mais de 3 milhões de filiados e filiadas com direito ao voto, e é um momento que nós estamos vivendo a extrema-direita, tanto no Brasil como a nível internacional, com muita força. E eu tenho sido um grande defensor nos debates, e a minha campanha é que nós precisamos aproximar da base que nos levou a 5 vitórias eleitorais e a 4 disputas que nos deixaram em segundo lugar. Sendo a de 89 de 2018, nós perdemos para as mentiras, contadas tanto em 89 quanto em 2018. E eu sou daqueles, Thiago,
que dentro do PT defendo uma reaproximação muito forte com a base que nos levou a essas vitórias. E mesmo em momentos difíceis da nossa vida, do PT e da presidenta Dilma e do presidente Lula, no impeachment e da sua presidência, da sua prisão, desculpa, foi essas bases que estiveram com a gente. Então, eu acho que o governo e o partido precisam reforçar muito essa relação com a base eleitoral. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro. O campo que eu coordeno, que chama Movimento PT, e que me lançou a minha candidatura a presidente a nível nacional, foi o único campo que defendeu 6% do fundo eleitoral, que nós temos direito, que seja destinado aos setoriais. Por que eu defendo isso? Porque é essa base que, de uma certa forma, organiza o partido e tem uma relação mais próxima com a base social do nosso país. Então, eu sou um defensor que nós ganhamos pela esquerda, nós precisamos governar pelo lado progressista e pela esquerda, e esse lado tem naturalmente a base social do nosso país. Isso já emenda na próxima pergunta, Romênio, que é a questão de alianças e pragmatismo, né? Nos últimos anos, o PT, que é historicamente adversário de outros núcleos políticos, se aliançou com eles dentro da chamada Frente Ampla. Como é que o senhor enxerga essa estratégia para o pleito de 2026 e para a sequência do Partido dos Trabalhadores? Se é justamente amplificar, se é manter ou se é daqui um pouco mais recrudescer dentro dessa lógica do partido mais historicamente vinculado ao campo de esquerda propriamente dito? Não, eu sou um defensor que nós devemos reforçar e buscar o campo de esquerda, progressista e democratas. Nós temos pessoas que talvez não façam parte desse campo de esquerda, nem se coloca como progressista, mas é um democrata, tem uma posição democrata. Então, nós temos que ampliar essa aliança, primeiro, Tiago, para aumentar a nossa presença na Câmara e no Senado, porque, infelizmente, a gente ganha eleições presidenciais, mas quando a gente olha para a Câmara, a gente vê ali 120, 130 parlamentares que compõem esse campo. E depois nós ficamos naturalmente reféns do Centrão, que de Centrão não tem nada, são partidos, na grande maioria, de direita e da direita. Tanto que o nosso governo hoje há uma presença forte desses partidos políticos, e agora, na última votação, nós só tivemos 97 votos, em 513. Então, nós precisamos reforçar, primeiro, respondendo um pouco a sua pergunta anterior, a nossa relação mais forte com a população mais pobre desse país, com as mulheres, com a população negra, com a juventude, com a população LGBTQIA+, para que a gente possa buscar uma nova vitória eleitoral do ano que vem. E, naturalmente, construir um programa que nos leve a uma vitória em 2026 com esse campo progressista e mais amplo com os democratas. É natural que há pessoas que não estão nesse campo, que nós temos pessoas e personalidades que vão disputar eleições para as assembleias, para a Câmara, o Senado e para o governo do Estado, que são democratas, que naturalmente não estão nesses partidos políticos. Então, eu sou um defensor de uma aliança ampla, mas que, acima de tudo, tem um programa que nos norteiam para a próxima vitória do presidente Lula. Em termos de democracia interna e disputa das correntes, né? A gente vê que o PT tem uma característica diferente de qualquer outro cosmo político do Brasil, haja vista o seu processo de eleição interna, a sua democracia muito bem constituída, a ponto de ter 4 candidatos, mas também são visões múltiplas a respeito da própria natureza e metafísica do partido e da forma de agir. Como organizar isso depois do pleito eleitoral se eleito, Romênio? Então, primeiro, eu volto a repetir que esse PED é um processo com muita conhecimento da base eleitoral. Nós estamos conseguindo chegar, naturalmente, cada candidato, cada candidatura, cada força política com a sua dificuldade interna, mas uma grande parte da militância do PT. Eu acho que são 4 nomes que estão colocados, são 3 candidatos de São Paulo, que é o Rui Falcão, o Walter Pomar e o Edinho, e eu, que sou de Minas Gerais.
Então, eu acredito que nós temos que buscar, a partir do processo da eleição do PED, no dia 6 de julho, um avanço nas nossas posições do partido. E, naturalmente, nós precisamos abrir um diálogo mais forte com o governo. O partido do governo é o PT, mas o PT precisa abrir um diálogo de todas as forças políticas para que a gente possa avançar e avançar com um projeto muito forte para a reeleição do presidente Lula, naturalmente aumentar a nossa presença nos governos dos estados e na Câmara Federal, Senado e Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que as 4 candidaturas estão conseguindo fazer um debate, estão conseguindo se colocar para a militância do partido, e eu tenho certeza que será um resultado que pode levar uma disputa para o segundo turno, e eu acredito que o meu nome estará no segundo turno, para que a gente possa fazer um debate e conquistar um melhor espaço para a militância do PT, porque eu quero dizer aqui, Tiago, o grande patrimônio desse partido é a sua militância. A sua militância de homens e mulheres que militam em cidades muito pequenas, em comunidades que você sabe que encontram uma dificuldade enorme, e nós precisamos reforçar o papel dessa militância do PT. Eu tenho sido um grande defensor que a direção nacional precisa urgentemente ouvir os pequenos e médios municípios brasileiros. Então, eu acredito que a partir do dia 6 de julho, quando saem os resultados, nos 3 níveis, nós precisamos preparar um congresso, um encontro do PT e fazer um debate profundo, porque o PT tem 45 anos, é um partido vitorioso. Em 9 eleições que nós disputamos, nós ganhamos 5 e 4 nós fomos para o segundo lugar. Nenhum partido no Brasil conseguiu ter essa grande vitória que o PT tem. E eu quero ressaltar, essa disputa, eu não conheço nenhum país no mundo que a eleição dos seus dirigentes tenha essa eleição direta como é a do PT. Então, eu espero que a gente possa, a partir dessa decisão agora do dia 6 de julho, colocar o PT com muita força, principalmente na relação com o movimento social e com os movimentos organizados, progressistas de esquerdas e democráticas em todo o país. Para encaminhar o nosso papo, Romênio, a respeito da política econômica e social, qual a sua avaliação sobre o atual governo na condução de política econômica? O PT deve apoiar integralmente essa estrutura proposta por Fernando Haddad, ou há uma recostura necessária para esta que é uma das pautas mais sensíveis do governo hoje? Não, primeiro, o Congresso Nacional e uma grande parte da elite brasileira não quer pagar impostos. Nós temos pessoas aí com salário acima de 1 milhão que não pagam imposto de renda, enquanto um professor ou uma professora são obrigados a pagar 27,5% do imposto de renda. Então, o Congresso, que infelizmente representa essa elite econômica no país, não quer abrir espaço para processos que nós consideramos muito importantes. Nós precisamos taxar os mais ricos e, naturalmente, aliviar os mais pobres. Nós precisamos ter, junto ao governo, uma economia que leve, principalmente, projetos para melhorar a vida da população brasileira. Agora, Tiago, eu quero deixar claro, ontem o Banco Central aumentou mais 0,25% da taxa de juros. É a maior taxa de juros desde 2006. Então, nós sabemos quando aumenta a taxa de juros, naturalmente, quem paga por isso é a população mais pobre. E muita gente que fazia críticas muito fortes à taxa de juros defendida e aprovada pelo ex-presidente anterior, que eu acho que foi um desastre, agora estão silenciosas. Eu acho que o partido precisa, na minha opinião, o partido, como instância partidária, fazer uma crítica mais dura à política de juros que está adotada hoje no nosso governo, que é um indicado nosso, é um indicado do presidente Lula. Então, eu não concordo com essa política de juros, que naturalmente achata e prejudica a população mais pobre do nosso país.
Muito bom. Um último posicionamento só, Romeno, seu, é pedir que nessa última fala você comunique direto com o militante e o associado do PT, o filiado do PT, que possa ter direito ao voto, para que você faça o chamamento, então, que justifique o empenho do voto em Romênio Pereira. E, desde já, agradeço o seu tempo e a disposição para estar conosco neste feriado, trazendo os temas que são tão importantes para o futuro do Partido dos Trabalhadores. Tiago, primeiro eu quero te agradecer a você, me colocar à sua disposição, da sua equipe, por esse espaço tão importante da democracia. E quero dirigir aqui aos filiados e às filiadas do PT. Eu tenho sido um grande defensor para que a gente precise, a direção nacional, procurar ter uma relação mais próxima com os pequenos municípios brasileiros. Nós temos mais de 4.900 municípios abaixo de 30 mil eleitores. São esses eleitores que deram a vitória à presidenta Dilma e ao presidente Lula. Sou um defensor do fundo eleitoral que chegue mais recursos aos estados e aos parlamentares estaduais, aos vereadores e vereadoras. Sou um grande defensor que o fundo eleitoral contemple melhor, com receitas maiores, aos setoriais, que a gente possa, são setoriais que busquem naturalmente reforçar essa relação com o movimento social. Então, eu sou um defensor de temas, não agora na minha campanha para presidente, é um defensor nisso na minha trajetória. Só para você ter uma ideia, Tiago, eu já coloquei meus pés em mais de 1.000 cidades desse país. Então, eu conheço o país. Eu sou um dirigente militante. E eu quero terminar aqui aproveitando aqueles que nos assistem, que vote Romênio Pereira, número 150 para o presidente, e a chapa que eu participo, que é a chapa 250. E, naturalmente, na maioria dos estados, termina com o número 50, que é 350, 450, 550 e 650. Então, eu sei que o voto é secreto, eu sei que cada filiado e cada filiada que está nos assistindo, que vai nos assistir naturalmente, possa votar na nossa chapa, porque eu tenho feito uma defesa muito grande da democracia interna e de relações que naturalmente fortaleçam o partido. Muito obrigado, Tiago. Um abraço a todos e a todas. Grande abraço, Romênio. Até uma próxima e sucesso aí no pleito.